Mais uma vez, bom dia, irmãos. Irmãos, eu posso garantir para vocês que a noite do casal foi muito boa. Se vocês perguntarem para qualquer um de nós, nós temos coisas boas para falar. Foi boa, sonhamos, né? Mas ainda bem que o colchão não fala, porque ele ia reclamar muito, né? É um, é um casal de peso, irmãos. Então, o colchão sofre para segurar nós. Mas está bom. Mas verdade, foi uma noite interessante para mim. Muito interessante. Eu lembrei de muitos amigos que tive nessa igreja. Um deles já está na glória. E eu lembrei, e ele vai fazer parte da mensagem de hoje. E eu confesso que eu nem lembrava disso, mas quis Deus que eu lembrasse nessa noite do pastor Luiz e de algumas coisas que vivemos junto. E é tão interessante que semana passada o pastor Fernando esteve com vocês e era o trio, nós éramos os três. Eu, o presidente, o pastor Luiz, o vice-presidente, e o pastor Fernando chegando no seu primeiro ministério, Capivari de Baixo. E nós tínhamos, eu na época não era ainda pastor, mas já era o líder e o presidente da igreja na época. E já pastoreava sem ter o título pastoral naquela época. E eu lembro de muitas conversas, de muito encontro, muitas coisas agradáveis. Isso deve, olha, eu acredito que está nos 30 anos, mais ou menos isso. Talvez um pouco menos, porque o pastor Luiz ele veio da Igreja Batista de Próspera, né? E lá, Monte Sião, lá a gente fez amizade e caminhamos junto um bom tempo lá. Muito tempo depois ele veio para cá. Marcos capítulo 12. Verso de número 8. Aonde assentados mesmo, nós vamos ler do versículo de número 28 até o 34. E nos diz assim a palavra. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. É com verdade dissestes que ele é o único, e não há outro senão ele. O que amar a Deus de todo o coração, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra, por essa manhã, pela vida de cada um de meus irmãos que está na tua casa. Te pedimos, Pai, que o teu Espírito esteja falando ao nosso coração e às nossas mentes, e que através da tua palavra, com a orientação do teu Espírito, que haja edificação na tua casa nessa manhã. É o que eu te peço e agradeço em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, após bastante e intensa reflexão
sobre a necessidade da igreja e a necessidade do culto e o que se faz numa igreja e para que se prestar um culto. Busquei dentro daquilo que o Espírito Santo nos dá, instrução, para que através da nossa vida de igreja e através do nosso tempo que nós dispensamos para entender o que realmente Deus quer, eu gostaria de, com muita intensidade, solicitar a todos que se atessem bem à palavra de Deus nessa manhã, de uma maneira muito intensa, porque creio, e eu aos meus 62 anos creio, que a palavra de Deus, ela, na grande maioria, grandíssima maioria, ela não é entendida e não é compreendida. E parece que nós, de uma maneira muito peculiar e particular, quando nós vamos a um culto, ou quando nós ouvimos e abrimos a palavra de Deus, nós não deixamos Deus falar ao nosso coração. Mas na grande maioria das vezes nós estamos analisando a palavra de Deus para ver se condiz com aquilo que nós entendemos ser certo ou errado. E às vezes nós, nessa ênfase, nós até sabemos o que a palavra de Deus diz, mas nós não a compreendemos, ou pelo menos a palavra de Deus não tem a capacidade que só ela tem, mas na nossa vida muitas vezes não tem, de mudar costumes, jeitos, pensamentos. E muitas vezes nós, na nossa maneira de ser e de analisar as coisas, nós estamos então, seja pastor, seja leigo, seja louvor, seja música, seja expressão, nós estamos então procurando alguma coisa que feche com aquilo que nós entendemos ser certo. Falei uma vez aqui, vou repetir, dentro do escopo do raciocínio humano, nós todos temos 80%, mais ou menos, das nossas atitudes, pensamentos, análises, nós temos dentro da nossa inconsciência. Daquilo que não é mais do consciente. Porque o consciente, ele é aqueles 20% que nos traz o siso de agora, o tempo de agora, a oportunidade de agora, o que nós administramos agora. Mas eu e você estamos carregados com 80% da nossa capacidade cognitiva de pensamentos, de realidades, de entendimentos, de coisas que nós aprendemos ao longo do tempo, ao longo da vida. E nós, muitas vezes, quando falamos de casamento, nós nem estamos preocupados com o nosso, de hoje, de agora, desse momento, mas nós temos como referência dos nossos pais, dos nossos avós, ou alguém que admiramos. Quando nós falamos de filhos, de criação de filhos, nós rapidamente já elencamos na nossa mente alguém que criou os filhos e os filhos são ordeiros, educados, e nós achamos então que aquele é o padrão. Nós, muitas vezes, ao falar de profissão, ou de postura, de ética, de conduta, de irmão, de irmã na igreja, nós já rapidamente na nossa mente nós achamos e idealizamos que aquele irmão, que aquela irmã é a pessoa ideal, é a pessoa correta. Por quê? Porque na nossa mente nós carregamos, e o nosso inconsciente está armazenado de coisas, princípios, regras e normas que muitas vezes não estão firmadas, embasadas na palavra de Deus. Meus irmãos, o que esse texto ele nos aponta, falando do grande mandamento e da lei, onde Deus estabelece lá no passado, onde tudo se criou, onde tudo foi realizado. No Éden, Deus estabelece o homem e a mulher, e um convívio com ele. E Deus, então, estabelece um relacionamento com o homem, e ele, então, é categórico e enfático. Não quero que tenha um outro Deus. Tu vai ter um único Deus, um Senhor. Ele vai ter a tua mente, tu vai ter a tua concentração nele, não admito um outro. E nós nessa hora, todos nós vagamos no nosso pensamento e, pasmem os irmãos, talvez você nessa hora possa estar pensando, para mim o único Deus é o Senhor, é Jesus Cristo. Mas eu vou te provar nessa manhã, meu irmão e minha irmã, que você está enganado. Que a sua mente o enganou.
que você tem um outro ou outros deuses no lugar do único Deus. E muitas vezes ele está lá dentro da nossa mente. E nós, ao tratarmos as coisas e falarmos e vivermos o dia a dia, nós estamos vivendo não conforme o Senhor. Porque o nosso Deus, ele não é o Senhor de ontem somente. Ele não é o Senhor do céu somente. Mas ele era, ele é e ele será. Mas muitas vezes na vida dos outros e na igreja, não na minha. E eu quero nessa manhã conversar com vocês sobre isso. Por quê? Porque não podemos ter um outro Deus. Deus estava numa situação interessante. Me parece que todos nós nessa hora achamos que Deus é egocêntrico e que Deus ele é tão Deus e tão poderoso e tão forte que ele não admite outra pessoa do lado dele. Ou um outro Deus, uma outra divindade, um outro Senhor que se preste culto. E nós não conseguimos de novo entender, porque na nossa mente nós já vamos para a nossa situação, para como nós somos criados, aquilo que nós entendemos. E casal, mulheres, filhos, time de futebol, nisso tudo nós temos o discernimento claro. A mulher jamais gosta que o marido olhe para outra. E vice-versa. As coisas são tão interessantes. Eu nunca vi. E olhem a confusão na mente do ser humano. Vocês já observaram o ditado? Sempre a galinha mais gorda é da onde? Do vizinho. O pasto mais verde é do vizinho. É interessante como a nossa mente nos pega uma peça e nos dá um entendimento confuso das coisas. E é muito interessante porque eu acho isso de uma maneira muito complicada. Eu, por exemplo, as irmãs que me perdoem, mas para mim, esposa perfeita é a minha. Filhos perfeitos são os meus. Eu nunca acho que o outro, ou a do outro, ou o dos outros é melhor. Talvez eu tenha um pouquinho de discernimento e eu entenda também de que tudo não se discerne no exterior, mas tem que se entender no interior. E o que Deus estava preocupado, irmãos, não era que aparecesse um outro Deus fazendo milagres, fazendo prodígios, um outro Baal que abrisse o Mar Vermelho, um outro que fizesse as coisas acontecer de uma maneira diferente. Deus não estava preocupado com isso, porque ele sabia que não existiria. Mas Deus estava preocupado com um lugar extraordinário que eu e você temos de especial, que é o nosso coração. E quando Deus estabelece esse relacionamento com o homem, ele fez com que dentro do seu planejamento ele tratasse as coisas de maneira clara. Eu não sei quantos dos irmãos já tiveram carros ou compraram carros novos, mas é comum dentro da indústria automobilística, volta e meia, as fábricas mandarem um aviso para os proprietários pedindo para que vá na revenda para fazer um recal. Os irmãos poderiam me explicar o que é isso? Quem já fez? Não sabe? Alguma peça que a fábrica descobriu que estava dando problema nos carros, ela chama o proprietário para levar o carro na revenda para que aquela peça de série possa ser trocada. Pois bem, irmãos, Deus fez uma agência para que eu e você permanecesse ou viesse na agência para receber o recal, ou a correção, ou o ajuste. Porque Deus sabia. 1 Pedro capítulo 1, Pedro diz assim, se não houver profecia, o povo se corrompe. Então, o que Deus queria de nós, necessariamente, é que nós entendêssemos que o nosso coração é o lugar que Deus gostaria de habitar, mas Ele não quer habitar ou coabitar com outro concorrente, uma outra personalidade, uma outra pessoa, porque Deus nunca esteve preocupado com os ídolos que o mundo oferece, mas Deus sempre se preocupou comigo e com você
naqueles ídolos que nós colocamos no nosso coração. E quando nós colocamos um ídolo no nosso coração, nós passamos então a dar a esse ídolo, muitas vezes, um valor tão grande, que esquecemos de vir através do recal, da palavra, da mensagem, da comunhão, receber de Deus o conserto, o ajuste. Por isso, Hebreus capítulo 4 diz, toda a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é apta para discernir o pensamento, a intenção. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, e eu quero, com toda a fé que tenho e tudo que creio, eu entendo completamente que o Espírito Santo vai levar cada um de nós nessa manhã a descobrir, através da palavra de Deus, o quanto nós estamos sendo idólatras, porque nós precisamos entender que Deus nunca se preocupou com o ídolo da Igreja Católica, aquele da parede, aquele do crucifixo, aquilo ali para Deus não teve dificuldade nenhuma. Mas Deus se preocupava com os ídolos que são colocados no coração. Os ídolos que tomam o lugar que é somente dele, do único Deus. E os irmãos podem agora ser orientados pelo Espírito Santo e ver todas as capacidades e tudo aquilo que os ídolos fazem no coração. Há muitas pessoas que o saber teológico se torna um ídolo. E ele não mais dá a Deus o ouvido e a correção através da palavra e a orientação, mas a sua capacidade humana de administrar o conhecimento e entender aquilo que ele pensa ser o certo da palavra de Deus, o conduz às práticas que não tem mais nada a ver com a palavra de Deus. E ele então começa, no escopo do seu conhecimento, a tratar as coisas de Deus, a obra de Deus, e os irmãos, aqueles filhos de Deus, não mais como alguém que ama, ou alguém que tem acima de todas as coisas. E ele então, por aquela capacidade, pelo conhecimento, ele coloca aquilo como um ídolo dentro de si, e ele já não anda mais orientado por Deus e pelo seu Espírito, mas ele anda orientado por aquilo que ele aprendeu, ou aquilo que ele acha correto. E por isso as denominações sempre defendem a sua visão e sempre defendem o seu culto, a sua nomenclatura, seja qual denominação for. Por quê? Porque deixou de ser Deus o Senhor do seu coração, mas passou a ser aquela confissão doutrinária, seja ela qual for. Passou a ser aquela visão pastoral, seja ela qual for. Não mais Deus, o Senhor daquele coração. Irmãos, muitas vezes nós vimos pais terem filhos no coração, a tal ponto que tudo na vida e toda a família, ela está envolta na família e o bem-estar dos filhos. Eu já convivi com muitas famílias que os pais deixaram até a igreja para acompanhar os filhos. Os pais, então, começam a dar um valor tão grande para os filhos e pensando que vão proteger os filhos e vão cuidar dos filhos, eles largam a igreja. Eles largam, às vezes, o culto. Muitas vezes eles passeiam, muitas vezes eles compram, muitas vezes eles fazem tantas coisas, pensando assim, estar cumprindo o mandamento de Deus e ser um pai exemplar. E ele não percebe que a sutileza do inimigo, ele está colocando no seu coração alguém no lugar que deveria ser o único Deus. O único que comanda, o único que alimenta, o único que nutre, o único que satisfaz. E há muitos pais que se satisfaz à mesa com os filhos. Há muitos maridos que colocaram as suas esposas. Então, muitas vezes eles só vivem a fé quando a esposa vive. Muitas vezes eles só deixam as coisas ou não deixam quando as esposas estiverem com eles. E há muitos esposos que fazem isso. Há uma miscigenação de entendimento, mas isso nunca leva a Deus como o Senhor absoluto daquele coração. São homens que servem a Deus se a mulher serve. São mulheres que servem a Deus se o marido serve. São pais que servem a Deus se os filhos servem. E são filhos que estão firmes com Deus se os pais estiverem. E o que não percebe é que dentro dos seus corações não há alguém soberano, não há alguém Senhor.
há muitos homens e mulheres que jogaram, então, na sua carreira. E as suas empresas e os seus empregos têm um lugar tão grande que muitas vezes eles têm lugar para tudo. Tem lugar para o dia do Senhor no trabalho. Tem lugar para a hora do Senhor no trabalho. E eles, então, enchem no peito e falam com bastante honra: eu tenho meus compromissos e eu tenho meu trabalho. Parece que os compromissos alugaram o coração. E parece que aquela responsabilidade está acima do Deus que deveria ser o Senhor do coração, com toda a força, com todo o entendimento, mas há uma outra força dentro do coração, a força da necessidade do dinheiro, da finança. Por isso, irmãos, por isso que nós compreendemos o porquê que o Senhor disse que o dinheiro era o princípio de todos os males. Porque pelo dinheiro nós trabalhamos dia e noite, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E se deixar, naquele dia que Deus estabeleceu, que nós, dentro da nossa pequenez, entendemos que o dia do Senhor, e nem compreendemos que dia do Senhor é todos os dias, e aquele foi o dia que Deus deixou preparado para nós voltar na oficina e ser corrigido pela palavra, mudar aquela pecinha que está dentro da minha cabeça, que foi iludida durante a semana e que me deu a capacidade de ser moldado, instruído como financeiro, como proprietário, como funcionário, como marido, como esposa, como filho, mas nunca como tendo Deus como pleno e completo Senhor da minha vida. Então, nessa hora eu digo para vocês que Deus não escraviza. Deus, Ele nutre. Deus, quando nos fez no Éden, minha irmã, Ele fez as árvores e todas as coisas que precisam da terra, Deus fez para que se alimentasse da terra. O homem faz enxerto, o homem faz tudo, mas ele não consegue fazer a vida. Ele consegue até transformar, geneticamente, troca e faz todas as coisas. Mas a vida mesmo, só Deus. E tudo que não é, que é da terra, que não fica na terra, não se alimenta da terra, morre. Deus fez também os peixes. Ah, que coisa linda, o mar. Vocês aqui são inundados com o mar, toda espécie de peixes e de seres marinhos. Que maravilha! Se você tirar um deles do mar, o que acontece com ele? Morre. Mas Deus, ao nos fazer, Ele usou da sua essência. E Ele disse: eu quero fazer vocês de Garopaba a minha imagem e semelhança. Nós precisamos nos alimentar de Deus. Nós precisamos nos nutrir de Deus. E Deus tem que ser o nosso alimento. Por isso, não em que Deus precisasse de nós, mas em que nós precisássemos de Deus, e Deus sabedor que nós iríamos vagar, e rapidamente nos nossos corações nós íamos nos encher de compromissos, nos encher de coisas e pessoas, e encher de histórias, e encher de tantas coisas, e que talvez no nosso coração tenha um espaço tão pequenininho para Deus, que nós nunca temos tempo para Deus, e as coisas de Deus, e a casa de Deus, e o dia que não é dele, mas é o que Ele usa para nos moldar através da sua palavra, é um dia que nós ainda escolhemos se vamos e se estamos à disposição de ouvir essa mensagem ou aquela mensagem, porque dentro da minha mente eu coloquei costumes, coloquei ensinos, coloquei experiências, e não Deus, mas isso tem conduzido a minha vida, e eu não percebi que é um ídolo. Não que eu pense e tenha consciência que me prostro diante dele, mas eu tiro o lugar dele, de Deus, e coloco ele, seja qual for. Deus não escraviza. Ele é meu nutriente. Ele me dá vida. Ele me sustenta. Ao contrário, o ídolo, ele escraviza. Há tantos irmãos, por favor, não se ofendam. Há tantos irmãos que têm tempo para o trabalho. E trabalham. E se cansam. E lutam, e se esforçam, sobremaneira. Sabe por quê? Porque ele não percebeu que dentro da sua mente isso é um ídolo e o escraviza, e ele só se realiza trabalhando, porque o ídolo escraviza.
Há tantas pessoas que estudaram, seja qual área for, teológica ou qualquer outra, secular, experiências, técnicas, qualquer uma, que hoje vivem a sua vida como crentes, mais parecendo profissional, porque Deus não conseguiu ter o espaço no seu coração e na sua mente. E o pior, tem muita gente querendo entender as coisas de Deus com o coração. E é comum não sentir no meu coração. A mensagem não entrou no meu coração. Mas a palavra de Deus jamais deu ao coração a capacidade de entender. O coração é o lugar onde nós armazenamos e aonde nós colocamos o nosso tesouro. E o Mestre nos disse de maneira extraordinária: aonde está o teu tesouro? Muitos têm o tesouro, o emprego, o dinheiro, a família, os filhos, a cultura, o ensino. Mas não têm a Deus. E são escravos desse mundo, escravos dos seus pensamentos. E não sabem que essa escravidão, esse esforço, essa luta, é porque dentro da sua mente há um ídolo. Então são pessoas extraordinárias. Não estou falando da igreja aqui, estou trazendo a palavra. No louvor, exímios. Cantam bem, tocam bem, ensaiam bem, ministram bem. Mas no seu coração, tudo isso é por cultura e aprendizado. Não é porque, lembra, os verdadeiros adoradores, quando Deus é o Senhor do meu coração, eu então vou estar diante dele, dando a ele a honra de ser o Senhor do meu coração. Há muitos pais que são pais excelentes, mas são porque os filhos são seus ídolos. Mas quando Deus é o seu ídolo, ele é e dá o espaço a Deus, e ele então tem caracterizado no seu coração o plano de Deus, porque nós somos criaturas dele, feitos para ele. Então, se eu caso, se eu sou pai, se eu sou empregado, eu até parece que às vezes vejo que tem alguns irmãos que se tivesse uma oração perfeita, eles dizem: Senhor, não muda a minha vida, que está tão boa. Senhor, eu não quero ir para o céu, porque esse mundo aqui está tão em ordem. Eu consegui organizar o meu emprego, minha família, minhas finanças, está tudo tão bom. Não venha, Senhor. Mas a palavra de Deus fala ao contrário. Aquele que ama Jesus, ele trabalha, maranata, venha. Porque nós estamos aqui de passagem. Mas quando o nosso coração é escravizado e há ídolos, muitas vezes nós estamos à disposição dos ídolos. E os ídolos tomam tamanha proporção da nossa vida que Deus não consegue ser o que nos nutre, o que nos alimenta, o que nos satisfaz. O poder, o dinheiro, o sucesso, as emoções, todas essas coisas produzem no nosso coração um lugar que, armazenando ali, nós colocamos como ídolo. Mas o coração não tem essa capacidade. Por isso Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 2, e diz: renova a tua mente. Olha, no 1 diz: apresenta o teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o raciocínio. Vamos então a ouvir na oficina de Deus, que é aquele dia especial, porque 6 dias Deus trabalhou, e no último ele descansou, e até nós aí na nossa mente, e dentro do nosso entendimento, nós achamos que Deus cansa, e nós achamos que Deus precisa de um dia para descansar, e não entendemos que aquele dia que ele disse que é o dia do Senhor, era o dia que nós deveríamos nos apresentar diante dele e dizer: Senhor, olha, Salmo 139, último versículo, olha para mim e vê se eu estou sendo iludido pelo meu coração e a minha mente não está sendo esclarecida para que guarde no coração o verdadeiro tesouro e colocar o Senhor como o único Senhor. E não haverá um outro diante do Senhor. Quando nossa mente, então, é esclarecida, nós olhamos
e vimos o quantas vezes o emprego nos escravizou. Quantas vezes a nossa história nos escravizou. Nossos sentimentos nos escravizaram. Então, Paulo escreve aos Romanos e diz assim, no tocante, falando ele lá dos judeus que guardavam a lei e eram fariseus, eram muito exímios, né? Crentes de primeira, eu até acho que era batista. E ele diz assim, no tocante a Deus, eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Nós precisamos, então, com entendimento, ver quem é que tem dominado o meu coração. Quem é que tem assumido o controle das minhas emoções? A quem eu tenho me debruçado e me entristecido e me debruçado para dizer, Senhor, a honra é do Senhor, a minha vida é do Senhor, o meu emprego é do Senhor. E se eu tiver que perder o emprego, eu perco, mas eu não perco a presença do Senhor no meu coração. Quando eu estabeleço isso, eu entro numa outra esfera de entendimento. Porque eu entendi que o ídolo que Deus estava preocupado não era o poste ídolo que era levantado no deserto, mas era aquele que foi colocado no coração de Adão e de Eva, a árvore do conhecimento. Lembra? Se tu fizer isso, tu vai ser igual a Deus. E o homem então foi levado a pensar, decidir e questionar Deus e a sua palavra. Isso afastou Deus da vida do homem. E o homem passou então a ter outros princípios, propósitos. Mas quando ele entende, ele volta para Deus. E ele então entende que somente em Deus ele vai pensar as coisas como deve pensar. Ele só vai falar as coisas como deve falar. Não é num psicanálise, não é em outra coisa, não é em meditação, não é em reflexão, não é em nenhuma outra cultura. Mas o único lugar que ele vai receber os nutrientes para ter a capacidade dada pelo próprio Deus e os nutrientes dados pelo próprio Deus para que ele ande diante de Deus, tendo Deus como único Deus, e ele então encontre força com toda a sua força, e aonde o seu entendimento seja para Deus, é somente em Deus, não há outro. Então é comum nós encontrarmos hoje crentes que não perseveram, que não permanecem. Crentes que um dia de domingo com sol, aonde não tem compromissos, eles têm então um encontro com a igreja, com a noiva. Mas eles às vezes têm dificuldade de encontrar na sua agenda um lugar para se encontrar na igreja, num culto. Mas quando ele entende que Deus, ele deve adorar a Deus de todo o coração, quando ele encontra um dia de segunda-feira e ele tem uma oportunidade de ir para a igreja e de se encontrar com os irmãos e de ser nutrido, alimentado, porque só Deus é o seu alimento. Ele diz, oh, que bênção, nós vamos ter um encontro hoje. E quando no encontro é falado, amanhã vamos nos encontrar de novo na casa do irmão fulano ou irmã para orar, para meditar, para sermos nutridos, para receber o recal, para receber o ajuste. Oh, que bom, que maravilha. Eu fico triste quando eu não posso ir por qualquer motivo. Compromissos assumidos ou qualquer coisa. Mas no meu coração não tem dúvida, o meu sentimento, não há possibilidade de ter outra coisa que eu dê mais valor, que eu dê mais importância do que a comunhão. Porque a comunhão foi aquele ato que Deus criou para que nós, na presença dele, pudéssemos ser abastecidos aonde nós guardamos o nosso verdadeiro tesouro. Meus irmãos, Romanos capítulo 5, verso 4. A palavra de Deus nos diz o seguinte: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu não tenho dúvida alguma
de que eu sou servo de Deus e Deus para mim é o principal. E tudo o que atrapalha Deus de ser esse alvo da minha vida, eu coloco em rota de colisão e não admito, em hipótese alguma. Por isso, por favor, não me interpretem mal, não estou aqui fazendo crítica a nenhum irmão. Mas um crente que tem compromisso com a obra de Deus, ele jamais falha. Porque o compromisso não é com o irmão, não é com a igreja. O compromisso é com o próprio Deus. O Deus é acima de tudo. Eu sofro, eu perco, eu tenho dificuldade na minha vida pessoal. Mas com Deus, Ele é com toda a minha força, de todo o meu entendimento. Eu estou fora da minha igreja lá em Criciúma, porque eu estou na igreja aqui. Porque eu quero que Deus também me alimente, me nutra, me dê essa consciência, porque a minha esperança não é no trabalho, não é na família, no meu coração só tem um Senhor. E é incondicional. Não tenho possibilidade. Então, meus irmãos, quando Deus cria o 7º dia, que é chamado o dia do Senhor, Ele queria dizer assim, olha, eu preciso que vocês entendam. Eu deixei 6 dias vocês viverem, trabalharem, se relacionarem. Mas quando eu pedir, ou quando tiver um dia que vocês vão poder se encontrar, a multiforme sabedoria minha, eu vou dar para o irmão, para a irmã, para ministrar, para orar, para abençoar. Porque Deus fala de fé em fé. Então, quando você tem Deus acima de todas as coisas no teu coração, não há dúvida. Por quê? Porque nós precisamos perseverar. O verso 3 diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Meus irmãos, um crente que só se alimenta em Deus não é a dificuldade que o mundo. Porque Cristo, na oração sacerdotal, Ele nos deixa uma ponta muito importante que muitos poucos não compreendem. O mundo vos odeia. Meus irmãos, há muitas pessoas que se alegram porque se dão bem com vizinhos, com colegas de trabalho, são pessoas muito bem requisitadas na sociedade. Irmãos, isso não adianta absolutamente nada na vida espiritual. Nós devemos ser, mas por servir a Deus. E o que adianta na vida espiritual é eu sofrer, ser angustiado, mas estar na presença de Deus, perseverando. Tiago, capítulo 1, verso 12, diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da justiça, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. João capítulo 14, verso 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Meus irmãos, não é aquele que tem no seu coração a família, o emprego, a esposa, a carreira, o conhecimento. Não. Aquele que tem os mandamentos de Cristo. E Cristo então responde para aquele senhor, qual é o grande? E ele respondeu direitinho. E Cristo termina assim, olha, tu não está longe. Poderia dizer, tu já está lá. Poderia dizer, irmão, tu é um crente batista de primeira. Mas ele não falou. Ele disse assim, não adianta nada disso. Isso te leva para perto. Mas só tem uma coisa. No coração, Deus tem que estar acima de todas as coisas. Mateus capítulo 24, verso 13, diz assim, aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo.
O que Cristo quis falar é o seguinte: não adianta nada eu conhecer toda a lei, não adianta nada eu ser o grande pai, não adianta nada eu ser o grande filho, não adianta nada eu ser o grande irmão da igreja, se Deus não for o grande Senhor do meu coração. Eu preciso, nessa hora, conversar com o Espírito Santo e perguntar: quem é que tem sido o Senhor do meu coração? Alguém que estabeleceu o senhorio de Deus, Efésios 6,18, persevera na oração. O Salmo de número 1, que todos nós sabemos de cor: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do justo, do ímpio, mas nem se detém na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer. Irmãos, eu conheço crentes que passam às vezes a semana e não tem um tempo para ter essa reflexão na palavra de Deus, e não tem a palavra de Deus como alvo, como objetivo. E quando tem para com a sua mente estar então esquadrinhando os corações dos irmãos e da igreja, e muitas vezes não percebe que Deus estabeleceu a sua palavra para correção, para corrigir, para nos redarguir e para nos preparar. Timóteo fala isso. Então, quando nós somos levados a ouvir a palavra de Deus, nós não estamos sendo levados para que nós, na nossa mente, olhamos para os outros, e nem nós deixamos o nosso coração de fora dessa análise, mas a palavra de Deus, ela foi nos dada para que nós, com a nossa mente, possamos analisar o nosso coração e ver quem verdadeiramente tem conduzido a nossa vida diante de Deus. E descobrir, então, orientados pelo Espírito Santo, se há algum ídolo ali, porque Deus não quer um concorrente dentro do teu coração. Deus, na sua palavra, Ele quer que você reconheça Ele como o único Senhor, como Deus, que você então o tenha de todo o seu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. E o pior, para nós, vem o segundo, que é semelhante ao primeiro. Os homens, às vezes, acham que sempre a esposa do vizinho é mais bonita. É normal, meus irmãos. Se fala, isso é normal. Há muitos pais que acham que os filhos dos outros são os melhores. E o pior, há muitos crentes que acham que os próximos da outra igreja são melhores do que aqueles que estão ao meu lado. Há muita gente que acha que a liturgia da outra igreja é melhor do que aquela que está sendo realizada aqui. E ele não percebe que na sua mente e no seu coração há um ídolo que ele precisa tirar. Porque Deus fez a igreja e colocou você aqui, meu irmão e minha irmã, para que você, através da palavra, dê o lugar de Deus, que é só dele. Ele é o único Senhor. Eu e você estamos aqui para aprender com Deus aquilo que Ele quer. Primeiro Ele, não há outro. Depois, o meu próximo, que deve ser aquele que está próximo. Mas o nosso coração às vezes acha que o da outra igreja é melhor. O da outra cidade é melhor. O outro pastor é melhor. A outra pregação é melhor. O outro tipo de ensinamento é melhor. Mas quando eu reconheço Deus como Senhor da minha vida, eu começo então a pensar do jeito que Deus quer. E Deus então coloca no meu coração o amor pelo irmão. Então eu não estou ali para apontar o dedo, nem para criticá-lo, mas eu estou ali para abençoá-lo. Vocês perceberam o que é que aquele jovenzinho começou hoje, o culto? Qual foi o texto que ele usou? Quem poderia me lembrar do texto? Quem? Mas o número, mas eu gostaria de ver o texto, a palavra. Lembra? Por favor. Pensai nas coisas, falai
Meus irmãos, nós estamos aqui como irmãos para amar a Deus acima de qualquer coisa e depois para nós sermos uma família e através daquilo que Deus coloca no nosso coração, nós recebermos de Deus todo o nutriente, todo o alimento, toda a substância, tudo aquilo que nós precisamos. Mas nós não somos da terra, nós não somos do mar, nós somos de Deus. A nossa vida foi gerada em Deus para abençoar o irmão, para abençoar a irmã. Não tem entre nós maior, não tem entre nós melhor. O que tem entre nós é um Deus que é acima de todas as coisas. Vamos participar da ceia do Senhor. A ceia não é da igreja, a ceia é do Senhor. Que Ele nos deu essa graça extraordinária de participar. Porque tudo é dele e tudo é para Ele. E que nessa manhã nós possamos entender, orientados pelo Espírito Santo, que qualquer outro ídolo que possa estar rondando a nossa mente e o nosso coração, nós devemos então renovar a nossa mente. Transformar. O texto é claro. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E vos renoveis na compreensão da vossa mente, para que tu possa aprender qual é a boa, Romanos 12, 1 e 2. Qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade de Deus. Se o teu sentimento por alguma coisa te faz menor, se o teu sentimento por alguma coisa te faz pior, saiba que esse não é o sentimento de Deus. Isso é um ídolo que tu colocou no teu coração. Tira ele e deixa Deus fazer. Porque Deus é um cara complicado. Deus pegou uma terra sem forma. Sabe, lá na minha igreja nós temos escola bíblica dominical. E eu fui ver domingo passado eu gosto de ir na classe das crianças, né? Uma pena que aquela turminha lá deve ser um luxo, elas lá, né? E eu fui na classe das crianças. Sabe, irmão, eu fui ver a classe das crianças domingo passado. Aí quando eu cheguei na classe da criança, eu digo, eles estavam com uma bacia, com farinha e fazendo massa. Foi uma aula para as crianças, para eles entenderem como Deus nos criou. Como Deus criou todas as coisas. Eu achei extraordinário os professores fazerem aquela dinâmica com as crianças, né? E aí, as crianças fazendo ali um bonequinho para eles entenderem o que a palavra de Deus diz. Deus é um cara complicado. Pegou aquela terra, uma terra que tem em tudo quanto é canto. Mas Ele é Deus, Ele pegou aquela terra e estamos nós aqui. Uns ídolos na nossa mente, ídolos do sentimento. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou bom, eu não sei. Por quê? Porque eu acho que aquele cara que fez aquele barro e soprou, não tem capacidade de mudar aquele barro e dar um coração novo, uma mente nova. Não conforme Calvino, nem Armínio, nem Lutero, e pouco menos qualquer um discípulo, mas a mente conforme o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Aí Deus é acima de todas as coisas. E o próximo é o próximo que está do meu lado. E eu então vou ter um amor pela igreja, porque eu sei que quando eu me encontro, eu chego lá e digo assim, meu irmão, eu te saúdo com a paz do Senhor. E do meu coração e da minha mente, a paz do Senhor que invadiu a minha mente, e é o tesouro do meu coração, é inundado no coração da irmã. E aí os irmãos vão lembrar disso, e aí muitos irmãos, quando chegam perto de nós, trazem uma paz que não se entende, traz uma calma que não se entende, traz coisas que nós não entendemos. Por que eu estava tão angustiado, chateado, e eu fui ao culto, e aquilo, eu saí de lá alimentado. Poxa, Salmo 26, verso 8, o salmista diz, Senhor, eu amo a habitação da tua casa, porque a tua graça assiste. Meus irmãos, nunca foi o barro, sempre foi o oleiro. Nunca foi nós, sempre foi Deus. Agora, nós não podemos criar ídolos no nosso coração. Porque Deus não se preocupa com esse negócio, né? Eu, quando infância, eu não ia na igreja católica, né? Até porque em Orleans, onde nasci, até meus
Eu acredito que meus 3, 4 anos, o padre ensinava as pessoas a jogar pedra na igreja, que nós éramos considerados russos, né? Porque a Letônia fazia parte da União Soviética, então eles eram considerados russos. Então eles chamavam nós lá de russo. Mas eu já adianto, Leto não suporta ser chamado de russo, tá? Não suporta. Mas o que acontece? Jogava pedra, então nós crescemos, ó, né? Não queria saber da igreja católica. E quando nós íamos lá, nós ficávamos assim, ó, nós não prestávamos atenção em nada, porque a gente ia a casamento, coisa assim, da infância, né? Aí a gente ia para a igreja e ficava assim, ó, né? Só olhando aqueles santos. Como que eles podem se ajoelhar? Mas aquele santo ali, Deus não está preocupado. Jeremias e Isaías falam bem dele. Tem olho, tem boca, e ainda diz assim, não tenham medo deles. Mas ele diz no teu coração, não pode ter outro. Baixa a sua cabeça. Meu irmão e minha irmã, eu quero te pedir agora, com muito carinho, para que você ore. E para que você pergunte para o Espírito Santo, por acaso eu tenho algum ídolo no meu coração e na minha mente? E se você tiver, meus irmãos, Pedro na cerimônia de lavar o pé, Pedro rapidamente buscou na sua mente e disse, não, eu não. Meu pé é o Senhor. Porque ele estava diante de Cristo com o seu entendimento. E no entendimento dele, o maior é aquele que todo mundo segue e obedece. E aí Cristo vem e diz para ele assim, Pedro, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Sabe o que ele quis dizer para Pedro? Pedro, se eu não fizer a obra no teu coração e na tua mente, tu nunca vai me entender. E aí quando Pedro entendeu, não, então tá, me dá um banho já, já bota um perfume, me deixa bonzinho. Aí Cristo disse, não, vai tomar banho em casa. E aí Pedro entendeu, depois ele disse, olha, vai, faça isso com o teu irmão. Apacenta minhas ovelhas. Você está aqui, meu irmão. Talvez você está aqui por causa do teu irmão do lado. Talvez você está aqui por causa do teu parente. E talvez você está aqui para que você possa aprender de Deus. Mas para isso, no teu coração, não pode ter ídolo. O ídolo do sentimento, de ofensa, de mágoa. Porque esse sentimento Deus não tem. Lembra do texto? Aquele que ama não suspeita mal, não se ressente do mal, não se ensoberbece, mas tudo crê, tudo suporta. Quando eu tenho o meu coração preenchido e nutrido com o sentimento de Deus, tudo isso, mágoa, tristeza, rancor, isso vai embora. E eu começo então a ser um coração onde Deus é Senhor completo. E eu quero que você ore nessa manhã. Nós vamos participar da ceia. Eu quero que você ore e que você diga, Espírito, mostre ao meu coração, tenho eu algum ídolo no meu coração? Porque nessa manhã eu quero fazer o que Atos 3,19 diz. Eu quero me arrepender e me converter a Deus, para que sejam apagados os meus pecados e comece um momento de refrigério no meu coração, na minha mente. Aonde os meus nutrientes, aonde aquilo que eu creio, que eu penso, agora vão ser completamente conforme Deus me orientar. E eu quero te pedir, eu não vou hoje pedir para você vir para frente, mas eu vou te pedir, meu irmão, que tu ore e diga, Senhor, eu vou fazer uma faxina no meu coração. Eu vou limpar o meu coração. E, Senhor, assuma o teu lugar. Esse coração é teu, a minha mente é tua, a minha vida é tua. Me perdoa e me usa para a honra e glória do teu nome. Ore enquanto eu estiver orando. E após, nós vamos participar da ceia. Deus e Pai. Oh, Pai, essa tua palavra. Oh, como o salmista no Salmos 19 fala que ela é mais rica ou mais preciosa do que o ouro.
Pai, os homens não entendem e pensam que o ouro é desse mundo e que os valores são desse mundo, mas eles não imaginam, ó Pai, que ela é preciosa porque ela nos conduz ao caminho da vida eterna, Senhor. Por isso, Pai, que coisa preciosa que é ouvir a Tua palavra. Senhor, ela é mais doce do que o destilar dos favos. Oh, Pai, que maravilha que é a Tua palavra, porque ela chega aos nossos ouvidos e ela até às vezes, Pai, causa um tormento na nossa mente, nos esclarece de tantas besteiras e bobagens. Mas ao fim, Pai, ela produz a doçura da Tua graça, o perdão, ó Pai, que o Senhor nos dá através da fé em Jesus Cristo. E isso, Pai, nos enche o coração de alegria, de contentamento, e não queremos mais que a nossa vontade se prevaleça, nem que o nosso sentimento sobressaia, mas queremos que o Senhor cumpra os Teus planos na nossa vida. Eu peço, Senhor, que o Teu Espírito coloque a Tua palavra em cada coração nessa manhã, conforme a Tua vontade. Que haja edificação e, Pai, que haja salvação na Tua casa nessa manhã, para a honra e glória do Teu nome. E nos concede, Pai, que ao participar da ceia, o Senhor possa encontrar no nosso coração uma casa favorita, uma casa onde o Senhor gosta de estar, e que nós sejamos conduzidos ao entendimento da Tua palavra. É o que eu te peço com muita alegria no coração nessa manhã, e te peço em nome de Cristo. Amém.